gente está em Brasília, realizando a imersão da região Centro-Oeste. Brasília é um polo político muito importante. É essencial a gente ter esse contato com a cidade para até compreender o nosso contexto. A proposta dessa etapa de imersão é proporcionar para os jovens um espaço em que eles e elas possam potencializar recursos que já possuem. A gente tem um foco que é combater o discurso de ódio. Desde o início a gente foi acompanhado, a gente não se sentiu sozinho. E é super rico encontrar aqui pessoas que, mesmo trabalhando com outras temáticas, dividem estratégias. Não só a sua luta é importante, como a luta dos outros também é importante. A gente sai dessa etapa não só com um corpo de projeto, mas também com uma rede que eles e elas acabam tecendo nesses encontros. Estar imerso em um momento ali de você entender o contexto do movimento negro, de você entender o contexto do movimento LGBT, é uma forma de fortalecer o seu próprio movimento. Uma rede no Centro-Oeste que depois conheça o Sudoeste, que depois conheça o Nordeste. É uma oportunidade única. Nós estamos aqui com 8 grupos da região Centro-Oeste e temos jovens que já são ativistas, já estão em vários espaços. A gente trata muito sobre as questões raciais, de gênero. O machismo dentro da universidade. As nossas conquistas, elas não chegam à população trans. Buscar as narrativas por uma perspectiva da mulher, né? Fortalecimento das redes, do conhecimento sobre os nossos direitos. Deixar que nós, mulheres, contemos nossas próprias histórias. Então, o primeiro dia, a gente dá a oportunidade desses jovens perceberem e analisarem os problemas de outra perspectiva. A partir de agora, a gente vai estar extremamente conectada a essa ideia de que somos um grupão, de que somos um sistema e da ideia da comunicação na internet através das contranarrativas. Perceber que a gente é um sistema que, se a gente começar uma coisa, ela pode se propagar e ganhar força. O ponto mais alto disso foi quando todos nós paramos, fechamos os olhos e falamos coisas que a gente já ouviu e que a gente sofreu e que a gente viveu. E logo em seguida também falamos frases de empoderamento, de encorajamento, de acolhimento. Eu falei que eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem que meu trabalho é importante. Eu me senti muito sensibilizado e acabei chorando nesse momento, e para mim foi o momento mais legal até então. Foi muito marcante para mim, eu não consegui segurar meus choros. Num determinado momento a gente começa a não agir como se aquilo fosse qualquer coisa, aquilo começa a machucar a gente, porque a gente começa a entender como determinados discursos, pensamentos excluem, marginalizam e são problemáticos até para a construção de um mundo. A gente vai fazer uma atividade que chama mandar. Se colocar o posicionamento de acordo com a forma como você imagina que essa personagem falaria ou sentiria. Tá ali em contato com outros pensamentos, às vezes pensamentos que não são nossos. Como podemos estabelecer um diálogo? Eu acho que esse foi o impacto. A pergunta principal, como é que podemos ter uma ideologia, podemos ter um conjunto de crenças e conviver com uma pessoa que é totalmente diferente daquilo que a gente tem como proposta, tem como valores. Ao final do dia, eles se conectam já com a ideia de projeto. A gente fez uma dinâmica agora, que chama a dinâmica do iceberg, em que a gente tinha que pegar um evento, explicar o que tinha acontecido. Qual é o sujeito? Qual é a ação? Qual é o acontecimento que está na superfície? Depois pensar em padrões de comportamento que se relacionam com esse evento, pensar nas estruturas e no sistema que permite que esse evento ocorra. Ajudou a gente a colocar nas caixinhas assim, com qual público a gente quer falar e principalmente quais são as estratégias que a gente vai utilizar para chegar nesse público, né? E a gente conseguiu pensar ali sobre o que a gente vem fazendo. A gente tinha pensado na ideia de uma forma, mas ao ter que esmiuçar, pensar em cada detalhe na hora de colocar, foi um grande desafio para a gente. Em relação ao primeiro dia de imersão, já quebrou todos aqueles muros que, de certa forma, a gente construiu na hora de chegar, né? Certos muros de insegurança, principalmente. No segundo dia, é o dia do mão na massa. Então, são atividades muito ricas, onde eles podem colher propostas, recortar mais o projeto. Alguns integrantes do grupo iam conversar com outros grupos para que eles pudessem apresentar as ideias, o que
a vivência dela vai trazer, que pode acrescentar ao meu projeto. E o que a vivência do meu grupo pode acrescentar ao projeto do outro. Ao final da tarde, eles apresentam esse projeto. E nós temos 3 pessoas convidadas. São especialistas das áreas, são pessoas públicas. Eu não tenho ideia de como vai ser isso. A gente vai poder ouvir o que eles têm a dizer, quais são as opiniões deles e o que a gente pode melhorar. Vai ser muito legal apresentar. Essa experiência já está valendo bastante. O discurso de ódio existe e ele ganhou uma grande força com a internet. Talvez a gente esteja mais claro para a gente essa cara desse ódio todo, porque a gente vê nas páginas da internet, mas ele sempre esteve aí. A chance dele estar na internet é também a chance da gente construir e usar esse mesmo espaço para fazer contra as narrativas. É fundamental a participação dos adolescentes para pensar no seu próprio desenvolvimento. E a gente verifica movimentações nas redes, inclusive do discurso de ódio, em relação aos conteúdos mesmo que as próprias Nações Unidas produzem, que é em defesa dos direitos humanos. Como é que esses próprios adolescentes podem se fortalecer, se empoderar e responder a esse discurso de ódio de uma maneira interessante, criativa? A iniciativa Safer Life, ela é muito importante porque ela se volta à juventude, a adolescentes, a crianças, a escolas, a grupos sociais que são historicamente discriminados. É fundamental que essas contranarrativas sejam construídas de modo coletivo. E a imersão e esses grupos, eles trazem isso. Vocês precisam se fortalecer. Vou seguir. Obrigado.